Fala galera! Na aula de hoje, o que a gente vai ver? Continuar com a nossa teoria sobre ondulatória. Eu vou reforçar mais alguns conceitos com vocês e claro, você não pode esquecer que estamos em física e sempre tem umas formulazinhas, tem umas continhas para a gente fazer. E dessa vez, por enquanto, vai ser um pouco mais tranquilo. Bora para nossa aula? Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, professor Stan Han aqui. E aí, na aula de hoje vamos continuar a nossa teoria sobre ondulatória. Se você notou comigo, estamos na mesma página da aula passada. Sim, isso mesmo. A teoria, nesse começo, eu tenho que fazer algumas apresentações, algumas definições com vocês. Então, essa primeira teoria acaba sendo um pouquinho mais extensa, mas nada que perca o prazer e a emoção de estudar esse curso de ondulatória, que para mim é um dos melhores, né, cara? A gente está falando de ondas, nossa comunicação, tudo que a gente faz, tanto comunicação oral como comunicação por celular, por qualquer outro tipo de comunicação, a gente vai usar ondas, né, cara, para se comunicar. Então, isso é a base da nossa comunicação, seja ela oral ou seja ela por internet ou qualquer outro tipo de coisa. Nós vamos usar ondas para nos propagar, para nos comunicar, para nos propagar não, para nos comunicar. Tudo bem, gente? Ó, então, vou definir mais algumas coisas com vocês. No final da aula, vou mostrar para vocês alguns fenômenos ondulatórios. Então, reflexão, refração. Ah, mas eu vi isso lá em óptica. É, mas óptica é onda, né, cara? Onda eletromagnética, luz, ondulatória, é tudo a mesma coisa, é uma coisa só. Beleza? Então, espero que vocês gostem da aula. Bora lá! Bora continuar falando sobre os nossos elementos de uma onda. Lembrem-se que estamos no curso de ondulatória. Vou começar a especificar e deixar um pouco mais detalhado o estudo com vocês. Tudo bem? Então, elementos de uma onda. Vamos trocar uma ideia, vamos conversar, entender um pouco melhor quais são esses elementos, o que eles querem dizer, como é que a gente vai usar isso tudo, beleza? Agora, em relação à amplitude, cara, eu coloquei essa imagem para vocês aqui, porque assim, vocês não podem ter dúvida em relação a isso. Tem gente que acha que a amplitude é do ponto mais baixo até o ponto mais alto, mas isso não é verdade, tá? Amplitude, se você pegar do ponto mais alto, do ponto mais baixo até o ponto mais alto, né? Pegou isso aqui, divide no meio. Então, cada pedacinho desse é o que a gente chama de amplitude. Então nós temos aqui, ó, se você pegar exatamente a metade dessa onda, daqui para cima é uma amplitude e daqui para baixo também é uma amplitude, tá? É legal você perceber uma coisa aqui, cara. Se você passar uma faca aqui, ó, corta isso aqui, né? Pega isso aqui tudo, tira esse pedacinho aí, inverte ele, você encaixa ele exatamente aqui, né? É como se fosse assim. Você tem a onda fazendo isso. Se você neutralizar ela, né? Ela vai neutralizar no meio, né? Não sei se você já reparou isso, né? Quando você está no mar, faz de conta que o mar está até a sua cintura. Então você está com a água na cintura, de repente a água está no seu pescoço. Você fala, nossa, que loucura, de repente a água está no seu pé, no seu tornozelo. Então, o que é essa variação que a onda tem? É a amplitude, né? Então, por isso que ela tem, né, esses pontos aí de mínimo e o ponto de máximo, né? Então, de novo, o que é a amplitude? É da metade da onda até o ponto mais alto ou da metade da onda até o ponto mais baixo. Tranquilo? Ó, não pode esquecer isso aqui, hein, gente? Se liga nisso aí, não pode esquecer, tá? Bom, cristas e vales, né? Aquilo que eu estava conversando com vocês, nessa imagem mesmo aqui, se você quiser anotar, esse ponto mais alto, a crista, esse ponto mais baixo, vale. Simples assim, né? A nomenclatura aqui é muito simples, muito trivial, tá? Então, cristas, você pode chamar de pico também, picos e vales, né? Parece que é uma montanha, uma depressão, vale, pico, você chama de ponta das montanhas, aí tudo bem? Então, claro, né? Aqui é uma onda transversal, você tem um sentido de propagação aqui, né? Vai para lá essa onda, e parte mais alta crista, parte mais baixa vale, tranquilo? Aqui é simplesinho mesmo, esses conceitos bem tranquilinho para nós, né? Agora, esse cara aqui, ele às vezes ele dá uma complicadinha para nós, mas ó, o comprimento de onda. Comprimento de onda, cara, é assim, você vai pegar pontos consecutivos, né? Ponto mais alto com ponto mais alto. Né? Então, se você pegar, né, ponto mais alto com ponto mais alto, você tem um comprimento de onda. Se você pegar, né, desse ponto aqui, ó, vamos pegar da mão do cara, ó, subiu, desceu, desceu e subiu. Se você pegar até aqui, você tem mais ou menos esse desenho que eu estou fazendo com vocês. Então percebam que a onda passou por aqui, foi nessa direção, chegou na metade, aqui, depois ela passou por aqui e vem até o meu polegar. Né? Então, aqui, ó, o que estava acontecendo com ela? Ela está começando a subir, né? Está da metade para cima. Aqui, da metade para baixo. Não completou, né, um comprimento de onda. Você não está com pontos iguais. Esse ponto aqui está descendo. Então, como aqui começou com um ponto subindo, você precisa de um outro ponto subindo para terminar o comprimento de onda. Ou ainda, né, cara, a onda está aqui. Fecha um ciclo.
A partir do momento que você consegue fechar um círculo, isso para nós é o comprimento de onda. Essa referência para nós é muito importante, mas muito importante. A gente usa ela em praticamente toda ondulatória e usamos também lá no ano passado o movimento circular, que foi uma matéria que eu não dei para vocês, mas a gente usa essa uma volta como referência em praticamente toda a física que a gente está falando de ciclos aí, tá? O ciclo é uma volta, né? Ciclo. Entendeu? Tudo bem? Tranquilo? Então, temos aqui, né, de vale a vale um comprimento de onda. Se você pegar de pico a vale, meio comprimento de onda, tá? A gente vai conversar melhor sobre isso quando a gente for fazer questões, eu vou desenhar, vou destacar isso com vocês, vai ficar bem melhor para vocês visualizarem e entenderem isso também. Tudo bem, gente? Ó, vamos lá. Comprimento de onda, então. Mais uma vez eu quero mostrar isso para vocês, cara. Né? Se você pegar daqui, ó, até aqui, cara, você simplesmente subiu e desceu, né? Percebam que aqui você está continuando a descer. Aqui você começou com uma subida. Então daqui até aqui, isso é um comprimento de onda. Tudo bem? Você pegou comigo? É mais uma imagem para a gente reforçar isso tudo que eu estou falando para você não ficar com dúvida. Geralmente o pessoal fica com dúvida aqui. Manda nos comentários do vídeo, aproveita, curta o vídeo, isso me ajuda no meu canal, compartilhe esse vídeo também com mais alguém que você conheça que está estudando essa matéria. Mais importante, curta, dá uma curtida aí, dá um comentário, manda uma dúvida para mim no comentário do vídeo, mas se você quiser também mandar pelo zap, pode mandar, conecte por onde você quiser, tá? Mas se você fizer algum movimento aqui no YouTube, isso me ajuda, tá, gente? Ó, entendeu o comprimento de onda? Então, beleza, vamos seguir. Aí, o que mais? Período. O nosso período, cara, parece que não, né? É uma palavra meio estranha para nós, período, mas provavelmente vocês já ouviram essa palavra. Vou perguntar para vocês respondam. É claro que a gente não vai poder fazer uma troca de ideias aqui, mas vamos lá. Qual que é o período de rotação da Terra? Aqui que eu estou perguntando para você. Período de rotação da Terra, ou seja, em quanto tempo a Terra dá uma volta ao redor dela? Você percebeu? Uma volta, né? Eu já acabei de falar sobre essa palavra aí, uma volta, né, rapaz? Duas palavras, na verdade. Né? Mas então, qual que é o período de translação da Terra? Translação da Terra. Qual que é o período de translação da Terra? Você vai falar provavelmente para mim um ano, ou seja, é o tempo que a Terra demora para dar uma volta ao redor do Sol. Então, percebam essa relação de período com tempo e uma volta. Então, o que é o período? É o tempo de uma volta, tá? Isso aqui, cara, é fundamental para nós, né? Então, lembra que eu associei com vocês, né? O comprimento de onda também é o tamanho de uma volta. E o período é o tempo de uma volta. Perceberam a diferença? Então, quando nós pegamos aqui um gráfico, a qualidade não está muito boa, mas eu quero que vocês percebam aqui, ó, eixo X. O que a gente está medindo aqui? Ah, eu não sei o que a gente está medindo, mas a unidade de medida é em centímetros. O que você está medindo, então? Pô, uma distância, né, cara? Então, esse gráfico aqui, se você medir daqui até aqui, 50 centímetros, o que é isso? 50 centímetros é o comprimento de onda. Agora, se você vem para o gráfico de baixo, note comigo aí, ó, o tempo, qual que é a unidade de medida aqui? Tá meio feia a letra, tá muito distorcida, ampliei demais, né? Mas tá em segundos, cara. Então, se liga, presta atenção. Se eu medir daqui até aqui, completou uma volta, completou um ciclo, então tempo de um ciclo é o que a gente chama de período. Então o período aqui vale 0,5 segundos, né? Meio segundo. Tudo bem? Pegou comigo? O que você tem que prestar atenção, né, cara? Gráfico, primeira aula já começa a aparecer gráfico, você tem que saber gráfico, mas note as unidades. Se for centímetros, estamos falando de comprimento de onda. Se for tempo, estamos falando de período, né? O tempo de uma volta, é isso que a gente está conversando até agora. Beleza? Pegou comigo? Tranquilo? Então tá. Claro, né, gente? O que é período? É o tempo de um ciclo. Coloquei aqui para a galera que curte o caderninho, fichário, já está fazendo junto comigo. Já anota, já deixa isso anotado, você não pode esquecer disso, tá, gente? Bom, aí, vamos falar um pouquinho mais sobre o período, né, cara? O que é o período? É o tempo de um ciclo. De novo, sim, você não pode esquecer disso, né, cara? E aí, lembra que eu falei para vocês que o período é o tempo de um ciclo, de uma volta? Se você pegar, né, o nosso círculo aqui, nossa circunferência, você tem medidas, né, cara? Então percebam aqui que à medida que eu completo, né, uma volta no ciclo trigonométrico, você tem as medidas do ângulo, né? Então, π sobre 6, que é 30, π sobre 4, 45, π sobre 3, que é 60, π sobre 2, 90. Então, aqui eu completei um quarto de volta, eu completei um quarto de período, se você vier até aqui, π, eu completei meia volta, eu tenho meio período, se eu vier até 2π, completei uma volta inteira, eu tenho um período inteiro. Perceberam, cara? Ó, é tudo a mesma coisa. Você não pode, eu vou estudar matemática e não preciso saber da matemática para física. Não, cara, isso é a mesma coisa. Matemática, física e química, biologia, é tudo uma coisa só, né? A gente explica diferente para vocês, mas é uma coisa só. É isso que tem que estar ligado. As relações são muito grandes aqui. Se você não souber uma coisa, você vai ter dificuldade na outra também. Vocês estão percebendo, né? A importância do conhecimento. Agora, gente, frequência.
que é frequência? Frequência é um conceito que eu vou jogar aqui, frequência, é isso aqui, tá? Então o que é N? N aqui, cara, vai ser o número de repetições de um evento. Galera que gosta de anotar, dá uma pausadinha no vídeo aí. N, número de repetições de um evento sobre um determinado tempo. Isso é frequência, cara. Isso é frequência. Por exemplo, eu posso perguntar para você com que frequência você bebe água por dia. Você percebeu? Eu perguntei para você um evento, beber água, e dei para você uma relação tempo por dia. Né? Se eu perguntar para você, eu sempre usava esse exemplo, mas eu não posso mais usar esse exemplo, por mais triste que seja e deprimente também. Pô, estou ficando deprimido de tanto gravar aula, eu não ver mais vocês. Mas se eu perguntar para você, com que frequência você vai na escola? Vai, faz de conta que estamos num ano normal, você está indo na escola? Então vamos lá, vamos voltar à pergunta. Com que frequência você vai para a escola? Nunca. Esse ano eu não fui para a escola, virou EAD, não quero nem saber de escola. Mas tá bom, vamos lá, vamos focar aqui, cara. Ó, foca, tá? Com que frequência você vai na escola? Alguns de vocês vão me responder 5 vezes por semana, alguns de vocês vão falar todo dia, né? E outros vão falar 22 vezes por mês, entenderam? A minha pergunta ela não foi definida em relação a tempo, eu só falei assim para você, com que frequência você vai na escola? Eu não falei o tempo, né? Não dei para você uma noção temporal, então a resposta fica vaga, porque eu estou falando de uma frequência qualquer. Então, com que frequência você vai na escola por dia? Você vai falar, todo dia. Se eu perguntar de novo, com que frequência você vai na escola por semana, o que você vai fazer? Semana tem 7 dias, sábado e domingo não vou, sobra 5 dias por semana. Se você fizer o mesmo pensamento, né, com que frequência você vai para a escola por mês, o que você vai fazer? Fim de semana tem 2 dias, por mês tem 4 fins de semana, 4 vezes 2, 8, um mês tem 30, 8 é 30 menos 8 dá 22, então eu vou 22 vezes por mês para a escola. Tá bom, não tem feriado, mês é agosto, não tem feriado, né? Se fosse o mês de agosto você poderia responder dessa forma, tá? Tudo bem, vocês entenderam, gente? Então, assim, frequência, cara, é um negócio que você vai usar para chute a gol. Pô, o Neymar deu 10 chutes para gol, acertou 5. Qual que é a frequência de acerto deles? 5 chutes, né? Meio chute, meio por cento, né? Entendeu? 50% é a frequência de efetividade do chute dele. Você percebeu, cara? Você pode falar de frequência para qualquer lugar, tá? Mas, para nós, onde nós estamos? Estamos num movimento circular, e o movimento circular, o movimento ondulatório, sempre teremos como referência. Qual que é a referência do movimento circular? Para o nosso número de voltas. Uma volta, né, cara? A referência para nós vai ser sempre uma volta. Lembra o comprimento de onda? Para uma volta. Lembra o período? Para uma volta. Aí vem a pergunta difícil aqui, rapaz. Ó, o número de repetições de um evento, né? O nosso evento aqui vai ser voltas. Quantas voltas você dá em uma volta? Uma volta, né, gente? Tudo bem? E qual que é o período, né, de uma volta? Eu me confundi todo. Qual que é o tempo de uma volta? É período. Então, substituindo os valores aqui, você vai chegar nessa expressão, que a frequência é o inverso do período, ou a frequência é 1 sobre o período. Percebam aqui que você pode passar esse cara para cá, o período também vai ser o inverso da frequência. Pegou comigo? Isso aqui traz consequências muito grandes para nós, porque a partir de agora nós vamos começar a discutir a parte mais gostosa, que é as formulinhas. Vamos fazer aqui umas formulinhas, tá, gente? Ó, vamos falar um pouquinho sobre a velocidade de uma onda. Eu conversei com vocês. A única coisa que você sabe até agora sobre a velocidade de uma onda, né? Tirando a onda eletromagnética que você sabe o valor, mas as outras ondas nós não sabemos o valor, mas sabemos que toda onda tem uma velocidade constante, né? Por quê? Aí, cara, você faz uma onda na piscina, ela vai aumentando a velocidade até chegar do outro lado? Ou ela vai diminuindo? Não, a velocidade de uma onda para nós vai ser sempre constante, tá? Aí, vamos pensar umas coisas aqui comigo, cara. Pensa comigo. Se nós estamos falando de velocidade constante, que tipo de movimento é esse? É um movimento uniforme. E no movimento uniforme, só tem um jeito de você calcular a velocidade, que é ΔS por ΔT, ou distância por tempo, a mesma coisa, tá? Beleza. Então agora nós vamos ter que pensar umas coisas, né? Vamos ter que analisar qual é a nossa referência para poder substituir os valores aí. Bom, nossa referência, o ΔS vai ser de uma volta. O ΔS de uma volta, você sabe qual que é? Eu posso usar o fio aqui, né, cara? Olha só. Se eu tiver aqui esse fio, né, qual que é uma volta, né? Uma volta é isso aqui. Qual que é o comprimento de uma volta, né? Qual que é o comprimento de um círculo? Um círculo, qual que é o comprimento? Você sabe muito bem, 2πr, né, cara? Enfim, mas vamos lá. Ou a gente pode usar 2πr ou a gente pode usar ainda quem? O lambda, né, cara? O que era o lambda? Era o comprimento de uma volta. Tá entendendo? E o ΔT? É o período de uma volta. É o t. Então vamos pegar esse lambda, joga para cá. Pega esse período, joga para cá também. Então nós teremos agora que a velocidade vai ser lambda sobre o período. Pegou comigo?
Ó, você não tem que saber 1 bilhão de fórmulas. Não precisa querer saber 1 bilhão de fórmulas, tá? É uma dedução simples. Eu peguei essa fórmula que vocês já sabiam, estou refletindo, estou pensando sobre o que nós já vimos até aqui. Eu sei que o ΔS é 2πr, ou, para nossa linguagem aqui, vai ser o lambda, que é o comprimento de uma circunferência, que é o comprimento de uma onda, né, rapaz? E o ΔT é o período. Então pega esses caras, joga lá, fica assim. Só que aí você não pode esquecer também, né, cara, que eu acabei de mostrar para você que o período é o inverso da frequência, ó. Isso aqui eu vou deixar de tarefa do lar, tá? Vou deixar de tarefa do lar. Você vai ter que fazer essa substituição. Acabei de mostrar para vocês. Período é 1 sobre a frequência. Então, no lugar do período aqui, eu vou colocar 1 sobre f. Né? Presta atenção. Você tem aqui uma divisão de fração. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Você vai chegar nessa expressão aqui, ó, que velocidade é igual a lambda vezes f. O pessoal costuma brincar por aí, né, que essa expressão aqui é a vai lambda ferida, né? Essa letra aqui é uma letra grega, né, cara? É lambda, que a gente fala, tá? Do comprimento de onda. Lambda é meio estranho, né? Mas é isso aqui. Então o pessoal brinca que a velocidade é vai lamber ferida. Lamber ferida. Tudo bem? Tá bom, muito sem graça, mas é um jeito de decorar. Velocidade é igual a lambda vezes a frequência. E aqui, cara, a gente pode voltar naquelas relações que eu estava falando para vocês no começo da aula em relação ao comprimento de onda e a frequência, né? Então percebam comigo uma coisa. A velocidade, sempre constante. Então se você aumenta o comprimento de onda, o que acontece com a frequência? Diminui. Se eu diminuir o comprimento de onda, o que acontece com a frequência? Aumenta. Por quê? Tudo isso para manter o valor da velocidade sempre constante, que é o valor de uma onda mecânica ou onda eletromagnética. Tudo bem? Volta lá no slide que eu mostrei para vocês e vocês vão perceber essa relação, né? Quanto maior for o comprimento de onda, menor vai ser a frequência, e quanto maior a frequência, menor vai ser o comprimento de onda. Você pegou? Gente, até aqui tá beleza? Vocês entenderam tudo? Tranquilo mesmo? Ó, estamos terminando essa aula aqui, mas tem mais algumas coisinhas pra gente falar ainda. E aí, o que eu preciso que vocês entendam agora também? Vamos falar um pouquinho sobre ondas em cordas. Como é que fica isso, ondas em cordas? É simples, tá? Vou falar com vocês sobre a velocidade de propagação das ondas transversais em cordas. Cara, pode parecer estranho, mas a galera que toca qualquer instrumento de corda, instintivamente, né, você troca violão, toca baixo, toca violino, qualquer coisa que tem corda, né? Instintivamente você sabe isso aqui. Instintivamente você sabe isso aqui, tá, cara? Então, vamos lá, como é que a gente calcula essa velocidade? Essa velocidade vai ser assim, ó, raiz quadrada de f sobre μ. Tá? Aqui, cara, a gente tem que tomar alguns cuidados. Por quê? O que é esse v? É a velocidade. O que é esse F? Se você perceber comigo aqui, ó, tem F aqui, F aqui, F aqui, F aqui. F é o que a gente chama de tensão, ou força tensora. Pô, vimos isso aí lá no primeiro colegial, né, cara? Mas toda corda de violão, se ela não tiver na tensão correta, ela está desafinada. O que você faz? Você vai lá no traste, dá uma giradinha, tom, tom, fica lá, pega um diapasão, faz alguma coisa, até você afinar. Então, para você conseguir afinar a corda de um instrumento, o que você tem que fazer? Deixar sempre na força tensora correta. Tudo bem? Beleza? Pegou isso aqui? Então, o que é o F? A galera do material aí que gosta de fazer as anotações. F é a força tensora. Anotou? Eu não anotei isso aqui, mas beleza. Agora, esse Mi aqui, cara, é uma letra grega, vocês conhecem esse Mi. Mi, para nós, é densidade linear. Então percebam aqui, ó, tá pequenininho, mas tá aqui, ó. Como é que calcula esse Mi? É massa sobre o comprimento da corda. Aqui você pode ficar com dúvida, ah, mas densidade não é massa sobre volume? Sim, né? Quando você tem algum objeto que tem volume. Então, por exemplo, eu vou calcular com vocês aqui o volume desse copo. Como é que a gente calcula a densidade desse copo? A densidade desse copo vai ser simplesmente a massa dele pelo volume dele. Então eu sei calcular a densidade do copo. Agora, se você pegar alguma coisa assim, por exemplo, vou pegar aqui um post-it, olha só que loucura, né, cara? Como é que eu calculo a densidade desse post-it? Você consegue fazer massa sobre volume? Calcula aqui, ó, o volume do papel, calcula. Não dá, né, cara? Então como é que a gente calcula a densidade de papel? A gente calcula massa sobre a área, porque essa área aqui eu consigo calcular, né? Toalha de banho, de rosto, lençol, edredom, essas coisas todas a gente não fala densidade deles sendo massa por volume. Tudo isso aí a gente fala densidade sendo massa por área, tudo bem? Agora, quando você pensa num fio, né, cara, numa corda de violão, por exemplo, pensa num fio aqui, né? Tá vendo o fio? Como é que você calcula a densidade desse fio? Não tem como você fazer massa por volume. Qual que é o volume do fio? Não dá. Ah, então vamos fazer massa por área.
Também não dá, cara. Como é que você vai calcular a área desse fio? Não dá. Então, no caso de fio, corda, barbante, esse tipo de coisa, como é que a gente calcula a densidade? A densidade vai ser massa sobre o comprimento, porque a única coisa que eu consigo fazer aqui é medir o tamanho. Né? A única coisa que eu consigo fazer. Não consigo calcular o volume, não consigo calcular a área, mas eu consigo calcular o tamanho. Né? Você pega uma reguinha aqui, ó, e mede o tamanho do fio. Você entendeu? Então, como é que a gente calcula a densidade? Se você toca algum instrumento de corda, você pode ver, né? Você vai lá e calcula, quero comprar uma corda de violão, qual que é a densidade? Vai ser isso aqui, ó, é massa por comprimento. Tudo bem? Se ligou? Pegou? Ó, então, vamos de novo. V, velocidade da onda na corda. Raiz quadrada, você sabe o que é. F é a força tensora, a tensão, né, a tração que a gente chamou lá no ano passado. E Mi é a densidade, ó, linear. Você se ligou? Pegou comigo? Tudo bem? Pegou? Daqui a pouco a gente vai usar isso aqui também um pouquinho, tá? Agora, o que mais que a gente tem para falar sobre isso? Né? Ainda falando em cordas, cara, existem alguns fenômenos, tá? Qual que é o primeiro fenômeno? Reflexão. Cara, como é que acontece reflexão? Se a extremidade for fixa, você tem o pulso vindo por cima, a hora que ele bater em uma extremidade fixa, ele volta por baixo. Se a extremidade for móvel, a reflexão vai ser do mesmo jeito que foi. Ficou um pouco confuso, ficou um pouco estranho? Deixa eu mostrar para vocês uma outra coisa aqui. Ó. Peguei esse cara aqui, deixa eu fazer uma extremidade solta aqui. Esse cara aqui eu vou pôr só assim. Né? Então, se você notar comigo aqui, uma extremidade fixa, aqui uma extremidade solta. Se a gente fizer assim, ó, vou fazer com vocês aqui um pulso. Tá muito devagar, normal. Vamos assim, muito rápido agora. Vamos mais devagar, né? Ó, se tem extremidade solta, o que acontece? Você tem reflexão, mas sem inversão da fase. Ela continua aqui. Extremidade fixa, hora que bate, joga para cima, vai para o lado de lá. Novamente aqui, extremidade solta, não inverte, não rebate para baixo, ele simplesmente bate e volta. Extremidade fixa, ó, vai para baixo de novo. Pegou? Pegou? Tranquilo isso aí? Então, vamos recapitular. É mais importante quando a gente vê, né, cara? Você consegue entender muito melhor isso. Então, se a extremidade é fixa, a reflexão inverte a fase. Se a extremidade é solta, a reflexão não inverte, ela continua do mesmo jeito. Pegou comigo? Vou deixar esse negócio aqui até o infinito, daqui a pouco a gente volta. Mas aqui, tá beleza? Você entendeu comigo? Né? Tranquilo isso aqui? Espero que sim. Qualquer coisa, manda mensagem para mim. Vamos continuar aqui. Derruba isso aí. Agora vamos falar um pouquinho sobre refração. Na refração, não tem como eu mostrar para vocês um experimento, então isso aqui vai ficar meio intuitivo, tá? Percebam comigo aqui, né? Você tem uma densidade, uma corda de densidade menor passando por uma corda de densidade maior. Ela é mais grossa, mais espessa, então a densidade vai ser maior. Então percebam, primeiro vai acontecer refração, né? A refração vem para cá e também acontece reflexão, né? Se você pegar a situação inicial para a situação final, parte foi refratado e parte foi refletido. Ó, presta atenção. Estamos indo de um objeto, de uma corda, né, que tem menor densidade para uma corda de maior densidade. Então, nesse caso, o pulso vem aqui, a hora que ele troca de corda, ele continua, né, é como se fosse uma extremidade solta, ele bate aqui e continua, né, aqui por cima, mas a parte refletida é como se fosse uma extremidade fixa, ele volta por baixo. Diferente do caso quando a gente inverte isso, né? Se for a grossa primeiro, aí vai ser um pouquinho diferente. O pulso refratado, ele sempre vai manter, né, a parte para cima, então se ele vem por cima, ele sempre vai continuar por cima, o refratado. O que tem um pouco de mudança é no pulso refletido, né? Quando era do menos para o mais, ele voltava por baixo. Então esse ponto aqui vai se comportar, né? Deixa eu voltar aqui para você não confundir, tá? Esse ponto aqui, ó, vai se comportar como uma extremidade fixa. Tá? Então, a onda bate e volta por baixo. Já quando a gente inverte, aqui ele é uma extremidade solta. Então, ele bate e não inverte, ele não rebate por baixo. Ele, do jeito que vai, ele volta. Tudo bem? Tudo bem? Pegou comigo? Refração? Tá tranquilo isso aqui? Agora, tem uma última coisa para a gente fechar essa aula de muita teoria, mas eu espero que vocês estejam gostando, né, cara? Eu adoro dar essa aula, para mim é uma aula muito boa, porque a gente consegue entender várias coisas que tá no nosso dia a dia, né, cara? Você, assim, voz, né? Você fala, é onda, é isso que a gente está estudando, tá? Mas beleza, agora, vamos lá. Deixa eu entender o que está acontecendo. Eu tenho uma onda com uma amplitude A1 indo nessa direção. Eu tenho uma outra onda A2, né, com amplitude 2 indo na direção. Elas vão se encontrar. Você percebeu que elas vão se bater? Quando elas se chocarem, o que acontece? Elas batem e caem no chão? Né? O que acontece? Não pode ser isso, não, não seria interferência, né, cara? Mas ó, quando você tem as duas para cima, a hora que uma passa para a outra, elas vão se somar. Então elas vão ficar com uma amplitude somada. Então isso aqui é o que a gente chama de interferência
construtiva. Ao passo que, se você tiver, né, obviamente, né, eu espero que seja óbvio para vocês, uma para cima e a outra para baixo, quando elas se encontrarem, o que vai acontecer? Você vai somar as amplitudes e, nesse caso, você vai ter uma amplitude, assim, somar, né, cara, mas uma está para baixo, então uma é negativa. Se ligou? Então você vai ter, na verdade, uma subtração. É claro que a parte maior está para baixo, a parte menor está para cima, então vai ficar uma barriguinha para baixo aí, tá, cara? Mas, ó, depois que acontece essa interferência, as ondas continuam a se propagar normalmente, sem nada acontecer, sem nenhuma mudança. Então, vou voltar aqui para nossa corda, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui mais um pulso agora e vamos ver se a gente consegue construir essas interferências. O que aconteceu aqui? Interferência destrutiva, né, cara? Já mostrei para vocês de cara aqui, ó. Vamos continuar. Então percebam que elas continuam. Reflexão não muda de fase. Aqui reflexão muda de fase. Opa, você viu o tamanho que ficou isso aqui? Ó, inverteu. Vai trocar as fases de novo. Interferência destrutiva. E aqui teremos mais uma interferência. Olha só, vamos ver. Ó, ó, construtiva. Percebeu? As duas estavam para baixo, eu vou somar. Só que depois que uma passa pela outra, né? Você tem que lembrar, nós já estudamos isso aqui nos princípios da óptica, né? Lembra, cara? Onda. Uma onda propaga-se independente de outra onda, né? Uma onda não bate na outra e cai, né? Assim como uma matéria. Onda passa uma pela outra, só que nesse caso tem aí o fenômeno das interferências, tanto construtiva como destrutiva. É isso que eu queria mostrar para vocês nesse simulador, nesse videozinho aí, ó. Qualquer coisa, se vocês quiserem, gente, manda mensagem para mim, eu mando esses simuladores para vocês. Ou você pode jogar lá no Google aqui, ó, Wave on a String, onda na corda. É gênio, né? Ó, IFET Colorado, esse aqui é o site muito legal, muito bom. Eu uso várias simulações desse site porque eu gosto muito, tá? É FET Simulações, ondas. Você pode digitar isso aí no Google que você vai encontrar. Tudo bem, gente? Tudo bem até aqui? Ó, mais uma vez, dúvida, manda mensagem para mim. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima aula. Tchau, tchau.